Amados irmãos e irmãs, bem-vindo para mais um programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje, para meditar o Evangelho para o 19º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores que nos acompanham neste programa Vivendo a Palavra de Deus, neste 19º domingo do tempo comum, temos a oportunidade de meditar sobre este Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. A narração paralela no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52, manifesta características próprias em relação a este Evangelho de Mateus que hoje nós ouvimos. Como no milagre da tempestade, aqui também é importante ressaltar que se destaca, se frisa a condição difícil, embora vitoriosa, do discípulo de Cristo no mundo. De fato, como os discípulos na barca, no mar agitado pelo vento contrário, nas ondas que balançam a barca, assim também vivemos nós no mundo. As circunstâncias da vida, sobretudo daqueles que se dispõem a seguirem a Jesus Cristo, muitas vezes são assim, também nos colocam numa barca agitada. Às vezes nós nos sentimos assim em meio a um mar turbulento e também nós nos sentimos assim medrosos, preocupados, muitas vezes porque entendemos que não só do ponto de vista da exterioridade, das circunstâncias externas, o mar se agita, mas mesmo a partir de dentro, também dentro de nós sentimos o mar se agitar. A agitação, portanto, do mar, da nossa barca, não é uma agitação que vem apenas por causa das coisas exteriores. É também uma agitação, sobretudo a partir da nossa interioridade, por causa das tensões que enfrentamos, dos conflitos que experimentamos. De todo modo, é importante frisar, essa é uma circunstância bastante presente na nossa vida de discípulo de Jesus Cristo. Nós também enfrentamos tribulações, nós também nos sentimos assim muitas vezes balançados pelas ondas do mar, pelo vento, pela fúria da tempestade em alto mar. Entretanto, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos ajuda a perceber que em Jesus Cristo nós podemos reencontrar a calmaria. Em Jesus Cristo nós podemos vencer todo o tormento, toda tribulação, toda tempestade. Em Jesus Cristo
reconhecendo-o na nossa vida e ouvindo dele mesmo suas palavras, coragem, sou eu, não tenhais medo, nós podemos como que reencontrar o horizonte, o norte, o sentido para as nossas vidas. Vejam que, conforme o evangelista Mateus narra, Jesus, depois da multiplicação dos pães, mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele assumiu a responsabilidade de se despedir das multidões. E depois que ele despediu as multidões, ele, diz o texto do Evangelho, subiu ao monte para orar a sós. Eu queria chamar a atenção para este aspecto. Jesus, depois de ter realizado a multiplicação dos pães, depois de ter se doado para ajudar os discípulos a perceberem a importância de fato, também se disporem a partilhar daquilo que tinham, os 5 pães e os 2 peixes, e depois de ter tornado possível, portanto, a multiplicação dos pães e saciado a fome daquela multidão, Jesus as despede com calma, calmamente, e fica só. Ele sobe ao monte para orar a sós. Esse aspecto é muito bonito em Jesus. Portanto, já na noite, ele passa a noite em oração, porque se o milagre da multiplicação dos pães ocorreu no final da tarde, no iniciozinho da noite, e Jesus chega até a barca onde os discípulos estavam pelas 3 horas da manhã, isso nos dá, assim, uma pista de que Jesus passou por um grande tempo em oração, a sós, quando subiu ao monte para estar a sós na relação com o Pai. Aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para este aspecto. Jesus, sendo o Filho de Deus, Jesus, sendo Deus feito homem, ensina-nos algo essencial para que aprendamos com Ele se quisermos vencer as tempestades da vida. É preciso reencontrar tempo para silenciar o coração. Cada vez mais eu me convenço disso. Nós vivemos num mundo que muitas vezes nos cobra e nos exige o tempo todo coisas para fazer. Entretanto, Jesus está nos ensinando que depois de fazer todas as coisas, é preciso encontrar tempo para estar na presença de Deus e, nesse sentido, refazer as próprias energias. Jesus se coloca a sós, em oração, para que, assim, na presença de Deus Pai, ele pudesse refazer as suas energias. E, lá pelas 3 horas da manhã, quando o vento era contrário e aquela barca dos discípulos estava sendo agitada pelas ondas, Jesus, eis que vem ao encontro dos discípulos. Na hora em que eles estão preocupados, assustados, com medo daquelas ondas, com medo daquela barca balançando. Isso para dizer, meus irmãos, que Jesus sempre vem ao encontro de cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, também nos nossos medos, para ser presença na nossa vida, para nos ajudar. A primeira leitura deste final de semana, primeiro livro dos Reis, nos fala que Deus veio ao encontro de Elias quando ele também estava atravessando um momento difícil. Ele estava fugindo de Jezabel, que queria matá-lo. E eis que o Senhor vem ao seu encontro numa brisa para lhe consolar, para lhe fortalecer. Jesus também veio ao encontro dos discípulos no momento em que a barca estava agitada, para encontrá-los. Meus irmãos, e ele vem caminhando sobre as águas. Na Bíblia, o mar significa, simboliza o mal, simboliza de fato o poder do mal. Jesus vindo, caminhando sobre as águas, indica teologicamente, biblicamente, algo muito bonito. Só Jesus tem o poder de caminhar sobre as águas. Só Jesus tem o poder de vencer o mal. Deus tem poder sobre o mal. Portanto, não nos deixemos amedrontar pelas ondas que agitam a nossa barca, pelo vento contrário que às vezes quer nos impedir de continuar o nosso caminho. Voltemo-nos para Jesus, que vem ao nosso encontro. Disponhamo-nos a
caminhar na sua direção. E nesse sentido é bonita a atitude de Pedro, que pede a Jesus: se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro de fato desce da barca e começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Enquanto caminhamos em direção a Jesus, com Jesus, nós podemos caminhar sobre as águas. Mas, como ocorreu no Evangelho, Pedro, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Aqui chamo a atenção para este aspecto. Se caminhamos na direção de Jesus e mantemos o nosso olhar fixo em Jesus, nós conseguimos caminhar sobre as águas. Nós conseguimos vencer o medo, vencer as tribulações, os desafios da vida. Entretanto, se nós, por algum motivo, desviarmos o nosso olhar de Jesus, por medo, ou mesmo, quem sabe, por achar que nós podemos caminhar sobre as águas com nossas próprias forças, nós então afundaremos. Porque o que nos permitirá caminhar sobre as águas, o que nos permitirá não afundar em meio aos desafios, é exatamente manter o nosso olhar voltado para Jesus, porque só Ele pode caminhar sobre as águas, só Ele tem o poder sobre o mal. E, portanto, nas nossas lutas de cada dia, como Pedro, não tenhamos medo de reconhecer as vezes em que afundamos, que precisamos de Deus. Senhor, salva-me. Reconhecer humildemente que sem Deus nós não podemos vencer. Sem Deus nós não temos forças para caminhar sobre as águas. Mas com Jesus Cristo, permitindo a Ele que de fato faça parte da nossa vida, da nossa história e seja Senhor de nossa vida, nós venceremos. Não por acaso os discípulos, depois que se instaurou a calmaria no mar, eles tiveram apenas uma atitude. Se prostraram diante de Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, prostremo-nos diante de Deus, prostremo-nos humildemente diante de Jesus e reconheçamos com toda a sinceridade do nosso coração que o nosso coração, que muitas vezes também nas circunstâncias exteriores, nos ambientes em que convivemos, o nosso mar muitas vezes se apresenta agitado e nós muitas vezes nos apresentamos assim como Pedro e os discípulos, medrosos, com medo. Entretanto, deixemos que Jesus nos segure pelas mãos, como segurou as mãos de Pedro, nos reerga e nos faça de novo caminhar sobre as águas. Com Jesus, nós podemos vencer toda tempestade. Ele vem ao nosso encontro. Não importa, meu irmão e minha irmã, qual seja a situação que você esteja vivendo. Não importa o medo pelo qual você esteja passando. Lembre-se, olhe para Jesus. Ele vem ao nosso encontro e Ele vem para nos ajudar a reencontrar a calmaria para quem vive na sua presença e nos ajudar a refazer as nossas energias, as nossas forças, reencontrando nele o sentido da nossa vida, reconhecendo que dele necessitamos, que dele dependemos e por isso, como os discípulos, diante dele prostrados, digamos: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridas famílias, esse final de semana nós celebramos o Dia dos Pais. Gostaria de saudar a cada um dos nossos pais, lembrar da importância de vocês na missão que assumiram, junto de suas famílias, para assim conduzi-las para realizarem em suas vidas a vontade de Deus. Parabéns, queridos pais, e com esse final de semana, celebrando o Dia dos Pais, nós iniciamos em nossa cidade de Conselheiro Lafayette, em comunhão com toda a nossa arquidiocese e com a Igreja no Brasil, a Semana Nacional da Família.
Procure a programação em sua paróquia, em sua comunidade. Não fique de fora. Reúna sua família e venha participar conosco da Semana Nacional da Família. Lembro a você que no próximo domingo, dia 16 de agosto, às 15 horas, temos um encontro marcado na celebração de encerramento que ocorrerá com todas as paróquias de Lafayette na Basílica Sagrado Coração de Jesus. A caminhada partirá às 14 horas, saindo da Matriz Nossa Senhora da Conceição, vindo em direção à Basílica, onde às 15 horas teremos a missa de encerramento da Semana Nacional da Família. Todas as paróquias, todas as famílias, todos os sacerdotes, diáconos, juntos, celebrando o encerramento dessa bonita Semana da Família. Família, torna-te aquilo que és. Fiquem com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.